para o jejum equilibrado. Kenneth E. Hagin. Prefácio. Nenhuma das epístolas, os livros do Novo Testamento escrito para as igrejas, diz para a igreja jejuar. Isso não quer dizer que não devamos jejuar. Existem referências quanto a jejum, mas não há regras estabelecidas, nem mesmo a igreja é encorajada ao jejum. A razão disso está no fato de que o jejum é para ser feito em ocasiões necessárias. Jejuar não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. É bom jejuar quando as coisas estão lhe pressionando e você precisa seguir os desígnios de Deus. Ou então, quando o Senhor fala com você e levá-lo a jejuar. Se o Senhor falar ao seu coração, jejue. Ele me falou muitas vezes dessa maneira. No entanto, o período mais longo que já jejuei foram 3 dias. A Bíblia nos dá estas razões para jejuar: servir ao Senhor, impor as mãos sobre os pastores para enviá-los à missão e recorrer a Deus em momentos de aflição. Essas são as razões bíblicas. Você não precisa jejuar para derrotar o diabo, pois Jesus já o venceu por nós. Com isso em mente, podemos usar prudentemente o jejum para manter o corpo submisso. As páginas a seguir indicarão os princípios bíblicos desse modo sensato de jejum. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo abençoando uma vida e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Capítulo 1. Jejum, a perspectiva do Velho Testamento. O jejum está presente em todas as idades e entre todas as nações, sendo um exercício muito usado em momentos de tristeza, desespero e aflição. No entanto, não há na Bíblia exemplo de jejum que tenha ocorrido antes de Moisés. Embora a Bíblia não diga, presume-se que os antigos patriarcas jejuavam. Sabemos disso porque havia muito luto e dor entre as pessoas da antiga aliança. É interessante notar que Moisés não ensina nenhum jejum especial em seus 5 livros, exceto o do solene dia da expiação. Em Levítico 23, 27, Moisés fala sobre afligir as almas. Em hebraico, isso quer dizer: vós vos humilhareis profundamente diante do Senhor, tomados por uma intensa consciência de pecado e tristeza. Vos abstereis de todo o conforto material e gozo da carne. Esse é o único jejum que Moisés indica, embora os judeus jejuassem outras vezes por períodos de 24 horas, isto é, do pôr do sol de um dia até o outro. Desde o tempo de Moisés, exemplos de jejum têm sido comuns entre os judeus. Após a derrota de Israel em Ai, Josué e os líderes se prostraram perante a arca do Senhor até a tarde. Josué 7, 6. Em outras palavras, foi desde a manhã até a tarde, cerca de 12 horas. Em Juízes 20, 26, a menção do jejum até a tarde, além de 1 Samuel 7, 6 e 2 Samuel 12, 16 fornecerem outros exemplos de jejum. Minha meta poderia ser um jejum de 40 dias? Um erro que muitas pessoas fazem ao orientar sobre o jejum
consiste em tomar textos da Bíblia isolados de seu contexto e reconstruí-los inadequadamente. Qualquer texto bíblico pode, por esse procedimento, ser interpretado erroneamente e provocar mais danos do que benefícios. Alguns escritores deixam a impressão de que todo mundo deveria fazer um jejum de 40 dias. Eles se utilizam do exemplo de Moisés, que jejuou por 40 dias no Monte Horebe. Mas temos de levar em conta que Moisés estava completamente mergulhado na presença de Deus. Se você estivesse numa montanha, na presença de Deus, conversando com Ele, você provavelmente poderia ficar sem comida e água por 40 dias também. Êxodo 34, 28 diz: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. A Escritura Sagrada diz antes disso que Deus apareceu para Moisés. A glória do Senhor estava lá e envolveu Moisés. Ele podia muito bem ficar sem água e comida. Ninguém pode ficar sem água por muito tempo, ao menos que esteja numa situação sobrenatural. Você pode ficar sem comida, mas não sem água. Se você ficar no Espírito e estiver diante da glória de Deus, também perderá a noção do tempo. Aqueles 40 dias pareceram provavelmente 14 minutos para Moisés. A irmã Maria Woodworth Etter, uma das pioneiras do movimento pentecostal, pregava numa tenda com capacidade para 20.000 pessoas, apesar de seus 72 anos de idade. Ela enchia o local e pregava sem nenhum sistema de som. Quando pregava, o poder de Deus se derramava sobre ela e sobre outros na congregação. Por exemplo, em um dos livros da irmã Etter, ela nos conta que durante um culto de avivamento em Shawnee, no estado de Ohio, o Espírito de Deus veio sobre uma mulher. Ela, então, caiu no Espírito e ficou assim, sob seu poder, durante 8 dias. Nesse período, ela não se alimentou. Por fim, levantou-se, clamando e pregando, contando a todos sua maravilhosa experiência. Naturalmente, qualquer um envolto em tamanha glória ficaria sem comida, sem água e outras coisas. Alguns dizem que Elias jejuou 40 dias, mas na verdade isso não aconteceu. Jezabel ameaçou cortar sua cabeça, então ele fugiu. Como de costume, escondeu-se embaixo de um zimbro e gritou: Só lhe peço isso, deixe-me morrer, quero acabar logo com isso. Mas ele não queria realmente morrer. Ainda que tivesse dito isso, se quisesse mesmo morrer, ele poderia ter ficado onde estava e Jezabel teria atendido. O Senhor veio, o auxiliou e os anjos o alimentaram. Elias se manteve alimentado por aquela comida durante 40 dias. Em 1 Reis 19:7, a Bíblia diz: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Se um anjo descer e o alimentar, você também será capaz de seguir na força dessa comida por um bom tempo. Mas se isso não é um jejum bona fide, você não pode usar isso como um exemplo de alguém jejuando naturalmente. O único indivíduo que a Bíblia diz ter jejuado 40 dias foi Jesus. Em Mateus 4:2 lemos: E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Há uma pista aqui. Mateus 4:1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, ele foi alimentado pelo Espírito e servido pelos anjos. Conclui-se que
mais uma vez, não se trata de um jejum bona fide, isto é, comum e normal. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo abençoando uma vida e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Capítulo 2. Jejum, a perspectiva do Novo Testamento. Em parte alguma do Novo Testamento, Jesus aparece instituindo qualquer tipo de jejum. Em seus ensinos aos discípulos, ele nunca ordenou que jejuasse. Paulo conta que jejuou, mas em suas cartas para a igreja, começando com Romanos, não há uma só referência à necessidade de a igreja jejuar. Somos estimulados a orar, mas no que diz respeito à atividade demoníaca, à cura ou a outras coisas desse tipo, não somos obrigados a jejuar. Jejuar, então, não deve ser assim tão importante quanto algumas pessoas nos levam a acreditar. Teria de haver algum tipo de instrução para a igreja, se assim fosse. Há instruções com respeito aos dons do Espírito para orar e contribuir, mas nenhuma para jejuar. Vamos então aos 4 evangelhos observar algumas coisas que Jesus disse sobre o jejum. Lucas 5, do 33 ao verso 35. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações como todos os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar aos filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Jesus, de certo modo, deixou seus discípulos, mas ele voltou e está conosco hoje, para não pareceres aos homens que jejuais. Lemos em Mateus 6 algo mais que Jesus diz sobre jejuar. Mateus 6, verso 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê em oculto, te recompensará. Na minha opinião, a pessoa que comenta sobre quanto tempo ela jejua e estimula os outros a longos jejuns é um hipócrita. Participei certa vez de uma reunião com um homem e sua esposa, que também era pastora. Ela levantava todas as noites e dizia alguma coisa como: estou no 50º dia do meu jejum. Será que haveria alguém que quisesse se juntar a mim? Foi como se ela estivesse brincando com seus polegares e dito: estou no 50º dia da brincadeira com os meus polegares. Do ponto de vista de Deus, ela tinha perdido toda a sua recompensa. Apesar de eu estar jejuando, jamais me juntaria publicamente a ela, porque não gostaria de parecer aos homens que jejuava. Pode haver ocasiões em que é preciso solicitar a igreja para jejuar, conforme a direção que o Senhor der. Mas o que aquela pastora estava fazendo era levantar-se e gabar-se todas as noites. Se ficarmos o tempo todo alardeando o quanto oramos e o quanto jejuamos, iremos contra a palavra de Jesus, que diz para não parecermos aos homens que jejuamos. Para mim,
Isso significa não deixá-lo saber. Faça isso em secreto, com Deus e seu Pai, que ele vê em secreto, lhe recompensará abertamente. O jejum no livro de Atos. A palavra de Deus menciona novamente o jejum em Atos. No entanto, não há orientação para a igreja sobre quando jejuar. No capítulo 10, disse que Cornélio estava jejuando. Ele ainda nem sequer era salvo, mas por ser um judeu prosélito, ele jejuava, porque os judeus jejuavam. Atos 10, 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes. Com certeza foi um anjo que lhe disse para mandar buscar Pedro em Jope, a fim de pregar para eles. Uma vez que Cornélio era judeu prosélito, não devemos levar seu jejum em conta como uma referência de que os membros da igreja jejuam. Ele não era sequer salvo até Pedro chegar. Na medida em que estudava esse assunto, meu espanto aumentava, ao verificar quão pouco os jejuns são mencionados na Bíblia. Temos mais referências em Atos 13 e 14. Atos 14, 23 diz: e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Aqui os presbíteros anciãos estavam sendo ordenados. Faz bem para as pessoas jejuar e abdicar de uma refeição. É bom jejuar antes de orar pelos enfermos, mas isso não quer dizer que os apóstolos faziam longos jejuns. Em Atos 13, ocorreu algo similar. No primeiro verso, 5 profetas e doutores são mencionados. Entre eles estavam Paulo, e Barnabé. Enquanto os 5 jejuavam e serviam ao Senhor, o Espírito Santo disse: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O versículo 3 diz: então, jejuando e orando. Antes disso, já se mencionara que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Lendo assim, parece que os 2 incidentes foram simultâneos, o que com certeza não é verdade, pois demanda tempo jejuar de novo. O texto diz: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos. Isto provavelmente levou um determinado tempo. Eles levaram algum tempo para esperar no Senhor novamente. Jejuar não modificou a ação do Senhor, mas os ajudou a tornar-se mais suscetíveis ao Espírito Santo. Você sabia que os espiritualistas jejuam? Eles têm contato com demônios e acreditam que jejuar os ajudam a torná-los mais suscetíveis aos espíritos diabólicos. É por essa razão que o diabo age em algumas pessoas quando começamos a jejuar, especialmente quando tentam fazê-lo por longo tempo. É preciso perceber que há muitos espíritos no mundo espiritual. Encontramos outras 2 referências ao jejum em Atos 27, que diz: e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Reticências. Atos 27, 9. Quando Lucas diz que o jejum havia terminado e a navegação era perigosa, ele está se referindo ao 2º dia do 10º mês, o dia da expiação, ocasião para se jejuar. Havia na igreja primitiva muitos judeus que, embora tivessem nascido de novo e sido cheios do Espírito, mantinham as tradições da religião judaica. A oração sobre a antiga aliança era vista mais como uma luta, porque Jesus ainda não havia vindo e derrotado o demônio. Os versículos 33 e 34 desse mesmo capítulo dizem: e entretanto,
que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: E já hoje é 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. O barco navegava em meio a uma tempestade, e Paulo pressentia que iriam muito longe se continuassem sem comer. Ele disse: Isso é pela sua saúde. O versículo 35 diz: E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. Um anjo do Senhor apareceu e disse-lhe que todos seriam salvos. Torno a dizer: não há instruções para a igreja dizendo para jejuar ou não. As passagens que temos em Atos mostram os apóstolos servindo ao Senhor e jejuando. E isso parece indicar que o Senhor ficaria contente se separássemos algum tempo somente para estar com Ele. Se você jejuar e não servir ao Senhor, isso pode não lhe trazer bem nenhum. Mas jejuar lhe trará um tempo extra para esperar em Deus. Ao mesmo tempo, o ajudará a mortificar a carne. Você precisa ter um propósito. Como já disse, nota-se que no Novo Testamento as pessoas jejuavam nessas condições para servir ao Senhor, para ordenar homens ao ministério ou para buscar a Deus em momentos de extrema aflição. Você deve ter sempre um propósito. Não jejue apenas porque alguém disse para fazê-lo. Não jejue por reavivamentos. Conheci alguns pastores que jejuavam por um avivamento, mas como Charles G. Finney disse, o avivamento não é mais miraculoso do que a colheita de um fazendeiro. Ele tem de preparar a terra, plantar a semente, cultivar e esperar que Deus envie chuva. Sei que temos irrigação hoje em dia, mas primordialmente ainda precisamos de chuva. Lembre-se que Paulo, ao escrever para a igreja em Corinto, disse: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Você pode jejuar até o fim dos tempos para que Deus salve as almas, mas se não sair e testemunhar, se não pregar a mensagem de salvação, indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura, ninguém será salvo, não importando quanto você jejuou. Em nenhum lugar da Bíblia houve jejum por um avivamento. Em momento algum se jejuou por uma manifestação de Deus. O que se fazia? Primeiro serviam ao Senhor. Eles não oravam com fim de obter algo. Eles só queriam estar com o Senhor. Estou certo de que eles o serviam, adorando como a Bíblia diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5, 18 e 19. Quando eu estava em campanhas de avivamento, gastava o dia inteiro na igreja. Não tínhamos cultos diurnos em algumas delas. Eu ficava andando para cima e para baixo no templo, lendo minha Bíblia ao redor do altar, orando e louvando ao Senhor. Eu simplesmente reservava aquele tempo para adorar ao Senhor. Em primeiro lugar, eles jejuavam para impor as mãos sobre os oficiais para ordená-los. Em terceiro, eles jejuavam em tempos de extremo perigo. Quando estou numa situação de emergência, começo a jejuar e a orar para obter uma resposta. Nunca jejuei mais do que 3 dias, porque sempre obtive minha resposta. Eu reservava tempo extra para esperar em Deus, para orar, e a resposta vinha de várias maneiras. Quando tinha uma dúvida espiritual, por exemplo,
eu obtinha a revelação. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo abençoando uma vida e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Capítulo 3. Por que Paulo não nos diz para jejuar? Novamente, não há instruções para a igreja jejuar. Paulo, ao escrever para a igreja de Corinto, faz referência a um jejum que ele fizera, embora não encoraje os coríntios a jejuar e não dê nenhuma orientação sobre isso. Ele diz, segundo aos Coríntios 6, versículo 4 e 5, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Conclusão: sabemos que Paulo jejuou. De novo, ele não disse para a igreja jejuar. No entanto, alguns dizem, mas nós não precisamos jejuar para obter o poder para vencer o diabo? O próprio Jesus falou no capítulo 17 de Mateus sobre os espíritos demoníacos, dizendo, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Sim, ele disse isso, mas veja, Jesus ainda não havia morrido. Quando ele morreu e ressuscitou em novidade de vida, ele derrotou o demônio e seus seguidores completamente. Jesus venceu o diabo. Em 1 Coríntios, aprendemos que esses poderes foram derrotados. Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Marcos 16, 17. Você não tem que jejuar para obter o nome de Jesus. O jejum nada tem a ver com a expulsão de demônios, exceto pelo fato de que lhe ajudará a tornar-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Vai lhe ajudar a submeter a carne. As epístolas não se referem a nada nesse âmbito. Jesus disse, após ressuscitar da morte, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Ele disse para dar as boas novas às pessoas e dizer-lhes que já estamos libertos do pecado. Ele já fez tudo, cancelou todos os nossos pecados e derrotou o demônio por nós. Lembre-se, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4, 4. Ele foi seu substituto. O que ele fez foi creditado a seu favor. Não surpreende que Paulo não tenha dado instruções à igreja quanto ao jejum. Ele é válido no que concerne à submissão da carne. Mas no que se refere à luta contra o diabo e contra o pecado, Jesus já os derrotou por nós e nós estamos nele. Em Efésios, lê-se que fomos vivificados com Cristo. Efésios 2, verso 2 ao 5. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos vós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazemos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Percebeu? Ele foi nosso substituto. Colossenses 2,15 diz que ele despojou principados e potestades.
os mesmos contra os quais lutamos em Efésios 6:12. E ele os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Jesus obteve uma vitória real e nós vencemos com ele. Assim, você o superou. A Bíblia não diz: se você jejuar 14 dias, você os vencerá. Não. Você tem o direito de invocar o nome de Jesus. Esse nome lhe pertence, independente de você jejuar ou não. E no nome de Jesus, você tem direito de exercer autoridade sobre os demônios. Paulo, ao escrever para a igreja de Éfeso, disse: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, verso 27. Ele nos diz: bem, se você jejuar durante uma semana ou duas, ou ainda por 3 ou 4 dias, reticências. O demônio pode lhe tentar enquanto você está tentando uma condição melhor para fazer alguma coisa. Ele disse para não dar nenhuma oportunidade ao diabo. Isso quer dizer que ele só poderá investir se você permitir. Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Você é quem resiste ao demônio. Isso significa que você tem autoridade sobre ele, pois do contrário não conseguiria. O que Pedro disse? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, verso 8. O que fazer? Resista-lhe, fique firme na fé. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo abençoando uma vida e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Capítulo 4. Jejum e autocontrole. Há algo mais que o Novo Testamento diz. 1 Coríntios 7, verso 4 e 5. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Outra tradução diz que o casal não se devia privar das relações sexuais de um com o outro, a menos que houvesse consentimento para que os dois se dedicassem à oração e ao jejum. Nota do editor. A palavra jejum nesse versículo não consta das principais versões em português, mas está na versão inglesa King James utilizada pelo autor. Esta é a única referência a jejum e oração nas cartas escritas para a igreja. Porém, percebe-se que nenhum jejum particular é instituído aqui. Somos apenas informados de que pessoas jejuavam e oravam. Paulo disse: e depois ajuntai-vos outra vez, ao falar sobre o relacionamento entre marido e mulher, para que Satanás não pudesse tentá-los por sua incontinência. Isso é suficientemente claro, não é? Mas alguma coisa sobre jejum e autocontrole. De 1949 até os últimos anos da década de 50, conheci inúmeras igrejas enquanto desenvolvia um ministério itinerante. Nesse tempo, percebi que os pastores que gritavam e berravam demais na igreja agiam pior e praticamente não jejuavam em casa. Desses que conheci, jamais encontrei sequer um que fosse capaz de controlar suas emoções. Havia um que berrava mais forte, que pulava mais alto e fazia mais barulho que qualquer outro quando estava no púlpito. Ele mesmo me confidenciou: não perco uma refeição por nada nesse mundo.
Simplesmente não consigo abrir mão de comer. Ele ficava aborrecido quando sua esposa não serviu o jantar na hora certa. Eu não suportaria sua gritaria nem mesmo para salvar a minha vida. Não sei se ele agia por sua própria capacidade ou o que, mas duvido que o Espírito de Deus tivesse alguma coisa com aquilo tudo. Ele estava na carne. Veja bem, não há uma ação genuína do Espírito, mas alguns nunca entenderam a diferença entre fazer alguma coisa por si mesmo e a verdadeira ação do Espírito, que é tão doce e bonita. Mantive meu hábito de jejuar enquanto estava com aquelas pessoas. Naturalmente, me convidavam para comer com eles. Eu não dizia que estava em jejum, mas me esquivava. Não vou comer hoje. Quero gastar algum tempo orando. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo abençoando uma vida e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Capítulo 5. O jejum na minha vida. Quando fui pastor de uma igreja do Evangelho Pleno no leste do Texas, certa vez estava me preparando para ir, no outono, a uma série de conferências bíblicas. O Espírito de Deus me disse: jejue os próximos 2 dias, porque eles lhe vão pedir para orar pelos doentes no encontro. Sorri e disse: por que, Senhor? Se eles fizessem isso, seria tremendamente inédito. Estarão lá centenas de pregadores e nunca me pedirão para orar ou testemunhar, muito menos para orar pelos enfermos. Deve haver algum engano. Tive então de pensar no assunto. Sabia que eu não tinha imaginado nada. Eu, na verdade, não conseguiria jejuar. Algumas vezes nos perguntamos: será que é Deus? O diabo? Quem está falando comigo? Temos de aprender a discernir essas coisas. Sabia que não podia ser a carne porque ela não quer jejuar. E não podia ser o diabo porque ele não encorajaria ninguém a jejuar moderadamente, mas sim, em demasia, para enfraquecer-lhe o corpo. Conheci um pastor que manteve um jejum longo. Não bebeu água, enfraqueceu o corpo e acabou morrendo por causa disso. Seu conceito sobre o jejum e seu propósito estavam inteiramente equivocados. Ele achava que podia modificar a ação de Deus. Você não vai mudar Deus. Ele não muda. Ele já planejou as coisas e vai fazê-las assim que você se chegar a ele e deixá-lo agir. No dia seguinte, foi para o local das conferências bíblicas. Quando me assentei, o presbítero que dirigia os trabalhos estava pronto para passar a palavra para o superintendente distrital. A pregação daquela manhã estava nas mãos deles. O presbítero disse: vi o irmão Reagan entrar e, embora não tenha perguntado nada a ninguém, o Senhor está me mostrando que o irmão Reagan deve dirigir um culto de cura essa noite. Não queremos nos intrometer em nenhum dos cultos, então começaremos cedo. Nós lhe daremos pelo menos 1 hora ou mais para ministrar aos doentes. Foi exatamente isso que o Espírito me tinha dito há mais de 200 quilômetros. Jejue nos próximos 2 dias, pois eles vão lhe pedir para ministrar aos enfermos na conferência bíblica. O próprio Senhor manifestou-se através de mim. Jejuar tornou-me mais sensível. Isso não mudou Deus. Ele já estava no ministério de cura antes de eu jejuar, enquanto eu jejuava e depois que eu terminei. Meu jejum não preparou Deus, preparou a mim. Tornou o meu espírito mais sensível ao Espírito de Deus, de modo que ele pudesse se manifestar por meio de mim. A vida em jejum. A primeira vez que me lancei no ministério itinerante, reservei 2 dias por semana, terças e quintas, para meus dias de jejum.
Não fui guiado pelo Senhor a fazer isso, apenas jejuava 2 dias por semana. Eram jejuns de 24 horas, porque era assim que Israel fazia. Usava esse tempo extra, no qual deveria estar comendo, para orar. Lembre-se, o jejum não lhe acrescentará muito se você não despender tempo em oração esperando no Senhor. Foi nesse tempo em que jejuava 2 vezes por semana que alcancei as maiores conquistas espirituais em meu ministério. Eu me trancava na igreja e passava muitas horas orando. Disse para minha esposa: sei a que horas tomamos nossas refeições. Se eu não estiver aqui na hora, não mande as crianças me chamar, porque não vou comer. Jejuei e orei muito nessa época. Gastava também tempo extra meditando na palavra de Deus. Frequentemente, porque a igreja era ao lado, eu me levantava à noite para orar, enquanto os demais dormiam. Certa vez, orei a noite toda. Muitas vezes orava quase a noite inteira. Gastava tempo em comunhão com Deus, esperando nele, andando para cima e para baixo pelos corredores, orando. Havia bastante luz que entrava pela janela, proveniente das luminárias da rua, de modo que eu não precisava acender as luzes. Não foi apenas o jejum em si, mas todo o tempo extra que gastei na palavra de Deus e esperando nele, que fez alguma coisa por mim espiritualmente. Jejuar ajudará na submissão da carne e contribuirá para torná-lo mais suscetível ao Espírito Santo. Os cantores conhecem bem esse princípio e sabem que não terão um bom desempenho cantando se estiverem com o estômago cheio. Os pregadores sabem disso. Essa é uma das razões pela qual preferimos não comer antes de pregar. Se o fazemos, nos sentimos desconfortáveis e não muito suscetíveis espiritualmente. Após vários anos jejuando 2 dias por semana, o Senhor me disse: eu ficaria mais feliz se você vivesse uma vida em jejum. Respondi: o que o Senhor quer dizer com uma vida em jejum? Ele disse: não coma tudo que você quer, controle seu apetite. É tudo o que o jejum vai fazer mesmo, mortificar o corpo. Você sabe que isso é mais difícil do que jejuar? Eu mudei. Nunca mais tive dias separados para jejum sem que o Espírito de Deus assim me dirigisse. Tive conquistas espirituais maiores que a vida em jejum. Quando eu estava em reuniões, fazia apenas uma refeição. Ainda faço isso na maior parte do tempo. Notei que as curas ocorriam mais facilmente depois que mudei. Nas ocasiões em que iria impor as mãos sobre as pessoas para que recebessem o Espírito de Deus, eu não comia nada. Se encontrasse uma barreira, ou mesmo me faltasse força física e as coisas não se desenrolassem como previsto, eu bebia um suco ou comia algo. Mas nunca comia tudo o que desejava. Passei a ter resultados melhores porque vivia mais ou menos uma vida de jejum. Certa vez, quando fui à cidade do Kansas para uma reunião, o pastor me disse: irmão Reagan, algo aconteceu e tenho que me ausentar por uns dias. Por favor, dê continuidade à conferência como melhor lhe aprouver, que eu estarei de volta no final da semana. Preguei no domingo à noite. Na segunda-feira tivemos um estudo bíblico às 10 horas da manhã e à noite preguei novamente. Na terça-feira, preguei de manhã e à noite. Eu normalmente dirijo 2 cultos por dia. Esse então foi o 3º dia. Um dos diáconos me disse: irmão Reagan, o que você achou do restaurante do hotel? Eu parei e disse: você sabe que nem tinha pensado nisso? Eu não como desde que cheguei. Eu me esqueci, mas no restaurante há um aviso dizendo que está fechado. Ele respondeu: ai, pretendíamos que o senhor tomasse ali suas refeições. Como o irmão está fazendo para comer? Respondi: bem,
Não havia pensado nisso até você tocar no assunto. Quando ele mencionou comida, fiquei faminto, pois até então tinha estado tão envolto com as coisas espirituais que nem sequer tinha lembrado de comer. A propósito, me alimentei todos os outros dias. Durante as 3 semanas de conferência, aqueles foram os únicos 3 dias em que não comi. Mas não estava jejuando, apenas não lembrei de comer. Nem me ocorreu fazê-lo. Quando voltei a me alimentar, continuei a fazer só uma refeição por dia. O que estou querendo dizer é que não há regras rígidas para o jejum. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo abençoando uma vida e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Capítulo 6. Chegando aos extremos. Não seja como o pastor que adoeceu e morreu porque deixou seu corpo fraco de tanto jejuar. O pobre homem sofreu para valer. Ele era uma ótima pessoa, mas ninguém pôde ajudá-lo, pois ele não deu ouvidos. Veja, seu corpo ainda é mortal. Ele ainda não foi redimido, e você deve aprender a lidar com isso. Essa lição eu aprendi bem cedo. Quando comecei a pregar, não havia sido batizado no Espírito Santo, mas acreditava na cura divina. Eu era pastor de uma pequena igreja no interior e tinha um emprego extra. Um dia, quando estava trabalhando ao ar livre, debaixo do sol quente, algo dentro de mim, o testemunho interior, disse-me para parar, mas não lhe dei ouvidos. Eu continuei e acabei tendo um choque térmico. Meu coração parou e eu quase morri. Irmãos da Igreja do Evangelho Pleno impuseram suas mãos sobre mim e oraram, embora eu fosse batista. Pois é, eu não poderia obter nada até que me arrependesse e dissesse: Senhor Deus, eu me arrependo. Nunca mais forçarei meu corpo desse modo. No minuto em que fiz aquela promessa a Deus, levantei-me completamente curado. Desde aquele tempo, recuso-me a chegar a extremos como aquele. Se estou diante de uma fila de oração para cura e percebo que não estou bem fisicamente, como naquela ocasião, eu paro de orar e vou embora. Explico às pessoas que não posso ir contra minha consciência e nem quebrar a promessa que fiz a Deus. Alguém pode dizer: vamos orar e Deus lhe dará forças sobrenaturais. Algumas pessoas têm ideias muito loucas sobre essas coisas. Eles acreditam que você tem que ser um super-homem. Você já reparou que Jesus volta e meia fugia da multidão? Seu corpo também era de carne e osso. Ele ficava cansado como qualquer um de nós. A principal coisa em todos os aspectos da vida é ser guiado pelo Espírito de Deus. Algumas pessoas tentam fazer do jejum uma religião, vão a extremos, acham que suas obras é que contam. Não creio em religião, eu creio em Cristo e na vida em Cristo. Não se deixe envolver pelas obras. Deixe o Senhor lhe guiar. Reserve algum tempo para jejuar e esperar em Deus, na medida em que o Espírito de Deus lhe guia. Sinta-se livre para obedecer ao Senhor. Estive em um lugar para promover reavivamento e de fato ocorreu, nessa época, o mais maravilhoso avivamento da história daquela igreja. A escola dominical dobrou de tamanho e o número de membros da igreja triplicou. O pastor dizia noite após noite: irmãos, estou simplesmente maravilhado com o que Deus está fazendo aqui, e nós nem ao menos jejuamos. Ele estava tentando retroceder às obras. Segundo ele, elas é que produziam a ação divina. Mas continuei crendo em Deus. Deus honra a fé. Isso é o que Deus honra mais do que todas as coisas. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo abençoando uma vida
e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Capítulo 7. Diferentes tipos de jejum. Você se lembra como Daniel jejuou os 21 dias? Ele não comeu manjar desejável. Precisamos perceber que há mais de uma maneira de se jejuar. Daniel não comeu nada do que ele queria, mas comeu um pouco de cada coisa. Isso, às vezes, é mais difícil de se fazer. Veja bem, é uma maneira de mortificar o corpo, de submeter a carne e não deixá-la dominar. Dominar-se ao invés de ser dominado. Se quiser dar um passo maior, você poderá fazer jejum de outras coisas, além do alimento. Basta dizer: agora, Senhor, eu deixarei de assistir televisão e ocuparei nesse tempo orando. Daniel disse que desistiu de comer manjar desejável. Então, por que não estaria correto abdicar de outras coisas que são agradáveis para nós? Um evangelista famoso, quando era ainda um pastor de igreja local, decidiu dar a Deus 10% do seu tempo em oração. Ele orava à noite, depois que a família já tinha ido dormir. Orava 2 horas e 24 minutos por noite. Para fazer isso, ele sacrificava seu tempo à frente da televisão. Deus deu a ele um ministério reconhecido internacionalmente. Talvez você diga: não posso orar durante 2 horas e 24 minutos por dia. Mas então, talvez você também pudesse sacrificar o tempo da televisão ou algum outro que você esteja ocupando para se devotar mais à oração. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo abençoando uma vida e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Capítulo 8. O que você pode alcançar jejuando? Servindo ao Senhor. A Bíblia nos mostra exemplo de pessoas jejuando para servir a Deus. Eles não estavam orando para obter algo em troca ou fazer algum pedido. Eles queriam apenas estar com o Senhor. Atos 13, verso 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Você pode perguntar: o que você quer dizer com servir ao Senhor? Bem, tenho certeza de que eles oravam, mas a Bíblia também diz em Efésios 5, 18 e 19: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Eles começaram a adorar a Deus e a glorificar seu nome, e nem viam que tinham passado o dia sem nenhuma refeição. Algumas vezes eu ficava declamando os salmos sozinho a noite toda. Com isso, estava adorando ao Senhor. Fiz isso mais de uma vez. Um salmo é um poema ou uma ode espiritual que pode ou não ter rima, mas que tem sentimento poético. Às vezes, tarde da noite, fico meditando neles bem quietinho, até que eles me enchem a alma e se derramam em louvor ao Senhor. Quando a Bíblia fala sobre os salmos e hinos e cânticos espirituais, não quer dizer que são canções extraídas de um inário. A maioria delas estão embebidas de incredulidade. Não foram inspiradas pelo Espírito Santo. E a Bíblia está falando sobre algo que o Espírito Santo lhe dá na hora, de improviso. Temos 150 salmos no Velho Testamento
que foram inspirados pelo Espírito de Deus. Por isso, eles nos abençoam. A maioria dos salmos de Davi foram dados a ele enquanto ele estava passando por tribulações e provações. São dele, o abençoam e o encorajam. Um salmo pode ser recitado ou cantado. Os judeus cantavam alguns deles. O cântico ou hino espiritual sempre foi cantado. Eu raramente canto, exceto em línguas, porque não sou cantor. Paulo disse: orarei no Espírito e cantarei no Espírito. Isso é, em línguas. Normalmente, me expresso em salmos. Bud Harrison, meu genro, entoa canções e hinos espirituais, algo que o Espírito de Deus lhe dá na hora. Servir ao Senhor é adorá-lo sem esperar nada. Devemos ter cultos em nossas igrejas onde sirvamos ao Senhor. Se eu fosse pastor de uma igreja, faria cultos uma vez por semana, os quais nomearia Encontro de Fiéis. Ninguém, exceto seus seguidores, viriam para adorá-lo. Nenhuma das igrejas que pastoreei, falando da forma correta, nenhuma das igrejas que pastoreei, no culto de domingo de manhã, normalmente só tínhamos crentes. Nosso culto de evangelização era aos domingos à noite, e havia tanta gente que as pessoas tinham de permanecer, muitas vezes, na calçada em frente à porta. Mas nos domingos de manhã raramente havia não membros. Então, transformei aqueles cultos em um encontro de fiéis. Presumo que tenha pregado uma meia dúzia de vezes naquelas manhãs de domingo, entre 1939 e 1940. Eu dizia para as pessoas: vou me sentar aqui no púlpito e passar a direção do culto para o Espírito de Deus. Quem se sentir guiado pelo Senhor a fazer alguma coisa, faça. Se alguém se sentir guiado por Deus a iniciar um hino, cante-o. Acho que chegamos muito perto do que Paulo falou quando disse aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Eles iam à igreja porque sentiam algo. Mas hoje, a maioria das pessoas vai à igreja para obter algo. Tivemos cultos tremendos. Nunca antes ou depois vi algo semelhante. Estou convencido de que Deus gostaria que fosse assim em todas as igrejas, mas estamos tão acostumados com o nosso modo pobre de cultuar que não nos atemos a outro. Achamos que temos de ir embora ao meio-dia. Em algumas dessas reuniões, ficávamos até às 1h30. Quando algumas vezes a presença de Deus pairava sobre nós, ficávamos quietos. Nenhuma criança chorava, ninguém se movia, ninguém dizia nada. Ficávamos sentados durante uns 45 minutos. O poder de Deus, a presença de Deus era tão real que ninguém se movia. Não se movia sequer um dedo para que sua presença não nos deixasse. Um senhor cuja esposa era crente trouxe-a a um desses cultos e saiu em seguida, indo encontrar-se com amigos para algumas horas de conversa fiada e depravação. Voltou ao meio-dia, achando que o culto estava no fim. Ficou no carro esperando pela esposa. Como ela não saísse, finalmente ele entrou e sentiu que nós estávamos sentindo naquele momento. Ninguém disse nada e nem virou-se para olhá-lo. Como eu estava no púlpito, pude vê-lo. Ele sentou, olhou para mim e para a multidão. Ninguém dizia uma palavra. Havia apenas um silêncio divino. Fiquei observando porque sabia que algo iria acontecer. Ele ficou sentado por cerca de 10 minutos e, de repente, começou a se estremecer todo. Então levantou-se, caminhou ainda trêmulo pelo corredor e caiu no altar. Começou a clamar a Deus e foi salvo. Ainda assim, ninguém disse nada.
Ninguém se moveu para ajudá-lo a orar. Foi Deus quem começou e terminou. Ele salvou sozinho aquele homem. Vi isso acontecer mais de uma vez. Algumas vezes o Espírito de Deus levava alguém a dançar. Antes que você se desse conta, 10 ou 30 pessoas se juntavam a ele. Podia ser que dançassem durante todo o culto matinal, pois estávamos embebidos da atmosfera do Espírito de Deus. Eu falava às pessoas: agora, quando viermos à noite, será para um outro propósito. Não viremos para sermos abençoados, nem para louvarmos ao Senhor. Viremos para alcançar o pecador. Por isso, sejamos cuidadosos para que faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, verso 40. Tínhamos pessoas salvas, batizadas com o Espírito Santo e curadas todos os domingos à noite. Tínhamos ali constantes avivamentos por mantermos o lugar cheio da graça do Espírito. Em muitos lugares, a atmosfera está carregada de espírito de morte nos domingos de manhã. É preciso chegar mais cedo para expulsar demônios que as pessoas trazem, pois de outra forma o fracasso será retumbante. Necessitamos de tempo de oração, falando da forma correta. Necessitamos de tempos de adoração para adorarmos da maneira que o Senhor guiar. Isso é o que significa servir a Deus. Outra razão pela qual eles jejuavam nos tempos bíblicos era para ordenar homens ao ministério e separá-los conforme Deus os vocacionava. Estou certo de que eles não faziam um jejum longo. Eles talvez deixavam de fazer uma das refeições. Diante de decisões e crises. Em muitos encontros de avivamentos, quando havia pessoas que pareciam ter dificuldade em receber o batismo do Espírito Santo, eu as aconselhava a não jantar. Sempre dava certo, sem exceção. Testemunhei momentos em que todos eram batizados pelo Espírito. Você também encontrará na Bíblia menção de homens que jejuaram durante tempos de crise. Muitas vezes, antes de Jesus tomar certas decisões, como escolher os apóstolos, ele despendeu tempo sozinho. Atos 27 é um exemplo do jejum de Paulo durante uma crise. Ele estava em viagem de navio para se haver com César, quando caiu uma tempestade. Atos 27, 20. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Paulo havia pressentido o perigo antes da viagem através do Espírito de Deus. Atos 27, do verso 21 ao 25. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Não sei por quanto tempo Paulo jejuou aqui, mas depois de abastecer-se de comida, ele se levantou entre seus colegas de infortúnio. Disse-lhes que suas vidas seriam poupadas. Ele, por abster-se de alimento um certo tempo, foi conduzido por Deus. Em uma carta para algumas das suas igrejas, ao referir-se ao seu próprio ministério, usou a expressão em jejum muitas vezes. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo abençoando uma vida
e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Capítulo 9. Libertando os oprimidos. Havia uma mulher em uma igreja que pastoreei que tinha um grande tumor no pulmão esquerdo. Ela foi ao médico da família, mas ele a enviou a um especialista numa cidade grande próxima. Isso ocorreu em 1939 e não se operava as pessoas tão depressa naquela época. Eles não sabiam se o tumor era maligno ou não, mas ministraram-lhe tratamentos de radioterapia. Eles disseram que o tratamento não a curaria, mas supunham que isso retardaria o crescimento do tumor e o faria diminuir. Se esse tratamento não fosse eficiente, o próximo passo seria a operação, que na época era considerada arriscada. Eu sabia que ela se submetia a esse tratamento 2 vezes por semana, mas ela nunca pediu oração. Um dia, quando ela foi para a cidade fazer seu tratamento, sua filha de 16 anos ficou em casa. Era verão. Eles moravam numa fazenda e tinham de levantar cedo para ir à cidade. A viagem levava um dia inteiro. Durante todo aquele dia, que era uma quinta-feira, a menina que tinha 16 anos jejuou e orou por sua mãe. Ela pediu que a opressão desaparecesse. Atos 10:38 fala da doença como sendo opressão satânica. Eu não sabia de nada sobre o que tinha ocorrido. Quando encerrei meu sermão na manhã de domingo seguinte, a voz do Senhor veio e me disse: há uma senhora aqui que quero curar antes que ela se vá. Então falei exatamente assim, sem pensar. Foi a primeira vez que algo assim me aconteceu. Era 1939. Exclamei exatamente assim. O Senhor disse que há uma mulher aqui que Ele quer curar antes de irmos. Quando eu disse isso, uma senhora se levantou e veio pelo corredor, mas o Espírito de Deus dentro de mim disse: não é essa. Falei: irmã, não é você, mas a cura lhe pertence. Então venha e oraremos por você, e o Senhor vai lhe curar. Então a irmã R se levantou-se e o Espírito de Deus me disse: é ela. Disse-lhe: irmã R, é você. Impus as mãos sobre ela e orei, e aquele tumor desapareceu. Ela voltou ao especialista e pediu a ele para tirar um raio-x, porque alguma coisa tinha acontecido. Ele perguntou o que foi. Conto depois, explicou ela. Ele tirou as chapas e não encontrou o tumor. Fez outras chapas, mas não conseguiu encontrá-lo. O tumor havia desaparecido. Então, participando de um encontro numa igreja no Evangelho Pleno em Houston, no Texas, alguns anos atrás, e me hospedei na casa pastoral. A esposa do pastor não me disse uma palavra sobre sua fraca condição física. Ela tinha orado durante anos e não havia recebido nada. Deus começou a se manifestar nos cultos e a abençoar as pessoas. Muitas tinham sido curadas. Mais tarde, a esposa do pastor testemunhou. Vi outros serem curados e jejuei. Ela preparava algo para eu e seu marido comermos, mas não se sentava conosco. Jejuei e orei 2 dias, disse ela, e disse ao Senhor que sabia que Ele podia me curar. Uma noite, quando eu estava ministrando, após ter pregado, tive uma revelação sobre ela. Comecei a dizer-lhe o que havia de errado com ela. A palavra da ciência estava em ação e ela recebeu cura completa. Embora jejuar em si não produzirá a cura, pode preparar seu caminho em algumas instâncias. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo, abençoando uma vida, e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Capítulo 10. Uma última palavra.
Smith Wigglesworth testemunhou que havia 2 rapazes na Inglaterra que viram a demonstração do poder de Deus em suas reuniões na missão de sua esposa. Não ficaríamos surpresos se Deus o levasse ao país de Gales para curar nosso Lázaro, disseram-lhe. Explicaram então que Lázaro era alguém que tinha gasto seus dias trabalhando numa mina de estanho e suas noites pregando. Ele teve um colapso e ficou doente, com tuberculose. Durante 4 anos, permaneceu inválido, tendo que ser alimentado a colheradas. 2 dias depois, o Senhor falou com Wigglesworth. Frequentemente, esse grande homem de fé caminhava pelo campo. Um dia, escalou a montanha mais alta do país. Ele alcançou o topo envolto na presença de Deus, e o Senhor lhe disse: quero que você vá levantar Lázaro. Wigglesworth escreveu que o Senhor havia dito num cartão postal e enviou-o à casa de Lázaro. Quando ele chegou, foi cumprimentado por um homem que segurava o cartão. Foi você que enviou isso? Perguntou o homem. Acha que acreditamos nisso? Pegue isso de volta, e jogou o cartão na cara de Wigglesworth. Depois o homem chamou o servente e disse: leve esse homem e mostre-lhe Lázaro. Disse também a Wigglesworth: no momento em que você o vir, estará pronto para voltar para sua casa. Do ponto de vista natural, isso era verdade. O homem estava completamente desesperançado. Ele não era nada, apenas uma massa de carne e ossos, e não tinha 1 grama de fé. Wigglesworth sabia que quando Deus falava, era para não se entregar. Ele foi embora, mas durante a noite arrumou outros 7 para ficar com ele orando. Naquela noite, o Espírito do Senhor disse-lhe para não comer. Então ele não jantou e não tomou café da manhã do dia seguinte. Ele cria na oração e no jejum como fontes de grande júbilo. No dia seguinte, os 8 retornaram à casa de Lázaro. O mesmo homem os deixou entrar, e lá estava aquele pobre homem esticado como se fosse um cadáver. Enquanto Smith jejuava, Deus lhe dissera o que fazer. Não ore, não unja com óleo, não toque nele. Todos vocês se reúnam ao redor da cama, ergam as mãos e repitam o nome de Jesus. Então disse ele: ficamos ao redor do leito e dissemos, todos os 8, em uníssono: Jesus, 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 Jesus. Enquanto eles falavam, o poder de Deus descia. Era como uma nuvem. Eles continuaram com as mãos erguidas e dizendo: Jesus, Jesus. E o poder continuou a envolvê-los, subindo e descendo. Na 6ª vez que isso ocorreu, Lázaro disse: meu coração esteve cheio de amargura. Eu sei que afrontei o Espírito de Deus. Ele se arrependeu e clamou: ó Deus, seja isso para a sua glória. Enquanto ele dizia isso, o poder de Deus o tomou e o curou. Lázaro se levantou e se vestiu sem nenhuma ajuda. Depois, ele e Smith desceram as escadas cantando a doxologia. Lázaro deu seu testemunho numa reunião ao ar livre do que Deus tinha feito e muitos foram salvos. Tudo que o Espírito disse a Smith foi: apenas se abstenha de 2 refeições. Foi tudo. Isso mudou Deus? Não. Deus já havia lhe dito para restaurar Lázaro. Veja bem, o jejum deu a Wigglesworth um pouco mais de tempo para esperar em Deus em vez de comer. Tomou seu espírito mais afiado e mais suscetível ao Espírito de Deus para que ele pudesse ser um canal. É por isso que não há instruções dadas pelo Espírito Santo por meio de Paulo, Pedro, Tiago ou João para jejuar ou deixar de fazê-lo. Creio que isso é porque Deus quer
que nós aprendamos a ser guiados pelo seu Espírito. Desta maneira, estaremos preparados para tudo o que Ele queira que nós façamos. Ou, se o Espírito não disser para jejuar, reserve um tempo e diga: vou reservar esse tempo para jejuar, esperar em Deus e estudar a Bíblia. Quando você deve jejuar? Não posso dizer. E nem a Bíblia dá instruções específicas. Permita que você seja guiado pelo Senhor. Quanto mais você estuda, mais você verá como somos dependentes do Espírito de Deus, não só da Palavra de Deus, mas do Espírito Santo. Não admira que Jesus tenha dito: não vos deixarei órfãos. Precisamos do Espírito Santo e nós o temos nessa matéria, assim como em todas as outras. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo abençoando uma vida e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação.